Olá, vamos falar sobre a erosão do poder na gestão. Se nós considerarmos aí os últimos 30, 40 anos, nós vamos perceber o seguinte: houve um momento em que o dinheiro mandava muito. Eu trabalhei numa empresa que ela pagava 25 a 30% acima do mercado, a gente não tinha como sair. A empresa mandava e a gente fazia, sem muita... Eu até lembro do provérbio, né? Quem pode manda, quem não pode obedece. E o que acontece? Hoje a gente tem uma mudança muito grande nisso. Primeiro, eu tenho um mercado global. Eu posso estar trabalhando para o Brasil, para uma empresa nos Estados Unidos, para uma empresa... Em resumo, eu posso estar trabalhando em diversos lugares aqui, sem precisar mudar, sem precisar entrar em nenhum custo adicional. Ou seja, as minhas possibilidades aumentaram tremendamente. Então, é comum a gente estar analisando determinada empresa e você perceber que tem algumas pessoas saindo por conta de oportunidades de crescimento individual. Aí você fala, meu Deus, como é isso, né? Por quê? Porque ele não acha que a empresa vá dar essa rapidez para o crescimento dele. Ou seja, percebam que aí nós temos uma mudança de um aspecto prático, objetivo, para um aspecto mais subjetivo. E, assim, aí tem algumas coisas, inclusive, que complicam mais. Eu posso ter, por exemplo, um grupo, aliás, normalmente eu tenho grupos ou de WhatsApp, de mídia social, desenvolvidos à parte, não oficiais, quer dizer, ao invés de ser uma rádio peão, passa a ser um WhatsApp peão, né? E o que acontece? Eu tenho, de repente, um gestor aborda uma pessoa lá no outro chão de fábrica e de repente ele cria, essa pessoa posta lá e fala assim, olha como esse cara me tratou. Aí, ou ele alimenta a facção, ou ele cria uma facção e cria uma oposição àquela ordem. Isso está muito comum. Mais ainda, né, a gente tem situações em que a própria forma do gestor, o gestor ele é muito centralizador. As pessoas que estão trabalhando com ele falam assim, puxa vida, eu não vou conseguir me desenvolver porque eu não estou aprendendo mais coisas. Então, todos esses fatores subjetivos, eles exigem exatamente o que nós falamos no último vídeo, né, sobre empatia. Eu tenho que ter um nível de empatia melhor para que eu entenda a lógica de quem está do outro lado. Com isso, os nossos gestores têm que ser muito mais habilitados no aspecto de, de conseguir passar os valores da empresa. Tem um exemplo maravilhoso, depois aí quem quiser dar uma procurada, tem um livro que fala sobre a Netflix e a ideia é que cada colaborador deve decidir como se fosse a Netflix. Então tem um exemplo lá que quebra um equipamento raro, extremamente necessário para uma apresentação no dia seguinte de alto valor e o colaborador vai lá e compra. Quer dizer, algo que hoje em dia a gente tem outros esquemas, né? Tem alçada, uma pessoa não pode comprar uma coisa de outra área, né? Quer dizer, quem faz a compra é a administração, quem faz a parte técnica é a parte técnica, e esse cara fez tudo isso, ele próprio. Então, a gente percebe que nesse caso específico, a gente tem que passar... O grande gestor, né, o CEO, ele tem que ter um processo de distribuir para todos os colaboradores a forma, não seria nem a forma de decidir, seriam as premissas, as crenças da empresa. E aí, percebam que não é para colocar no quadrinho, é assim, cada pessoa tem que ter essa informação. Eu vou dar um exemplo rápido, que foi muito divertido. Eu tive uma rotisserie e a gente gostava de um produto classe A. E, de repente, a gente dava a proporção das coisas, tinha que fazer umas coxinhas lá,
eu passei para uma moça, uma senhora super, ela era adorável, e ela fez, tá? Preparou, fritou tudo, entregou, e depois ela chegou para mim e falou: ah, seu Paulo, eu economizei, eu coloquei, sobrou mais da metade do recheio aí. Puta, eu pus a mão na cabeça e falei: puta, ferrou, esse cara não volta mais aqui, ele levou massa de farinha, entende? Por melhor que ela tivesse, não tinha recheio, né? Então, graças a Deus ele voltou. Mas percebam que eu falhei em explicar para essa pessoa, tá? Onde ela estava, qual a forma de decidir, como é que nós, o que nós queríamos de resultado na mão do cliente. E isso tudo, então, leva a um detalhe mais interessante ainda. Não necessariamente o gestor vai estabelecer as premissas. Ele tem que fazer um processo de convergir, fazer com que as pessoas que estão trabalhando e que estão relacionadas ali aceitem, concordem com o máximo possível daquela premissa. Não é simples. Exige um gestor muito mais treinado e qualificado na parte subjetiva. Ok? Mas, num próximo, eu vou falar sobre netcracia. Tá? Muito obrigado pela presença.